Sobreviver não é fácil, especialmente nos primeiros anos de vida, onde somos completamente dependentes de cuidados externos, vulneráveis a que nos entendam e atendam às nossas necessidades. Do contrário, morreremos. Mas a sabedoria da vida nos dota de alguns recursos que ajudarão nessa jornada de sobrevivência. Nascemos dotados de alguns sistemas inatos que impulsionam a vida em nós. Um exemplo disso é o sistema respiratório. Ninguém precisa nos ensinar a respirar nos primeiros instantes de vida. Isso acontece involuntariamente. Mas o mais interessante disso tudo é que também nascemos dotados de alguns sistemas afetivos emocionais que, assim como os outros, farão o papel de nos impulsionar em busca de satisfazer algumas necessidades básicas que, sem elas, continuar vivendo seria impossível. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. As 7 necessidades fundamentais que todas as pessoas possuem na vida. Venha comigo! Se considerarmos que somos mentes imateriais em busca de desenvolvimento e que para isso necessitamos de um corpo físico para podermos viver nesse plano material, nós vamos perceber a importância do cérebro como órgão que conecta mente e corpo e que, através de uma complexa estrutura, comanda tanto as ações voluntárias como as involuntárias em nossas vidas. As ações voluntárias são aquelas que nós decidimos ter, que expressam a nossa própria vontade, como hora de comer, de dormir, trabalhar, brincar, coçar a orelha e outras. As ações involuntárias são aquelas que acontecem automaticamente, sem que percebamos, como respirar, fazer digestão dos alimentos, ter sensações orgânicas, entre tantas outras. E é no cérebro que, através de interações químicas, acontece tudo isso, assim como é ele que capta e decodifica todas as informações vindas, tanto da mente quanto do meio externo. É o órgão de comunicação e interação entre mente e corpo e responsável pela homeostase em nós. E homeostase é uma condição indispensável para a vida e o bem-estar de qualquer ser vivo. É uma espécie de balança interna que temos e que tem a função de manter o equilíbrio interno, mesmo diante de situações de mudanças externas. Quando o corpo entra em desequilíbrio, nós sentimos um desconforto, uma ameaça em relação à vida. Isso aumenta a tensão e provoca a sensação de desprazer. Quer um exemplo? Está fazendo muito frio. Você sente desconforto, desprazer. Entra em um lugar bem quentinho. Seu corpo volta à temperatura e a sensação é de conforto, de prazer. Portanto, homeostase é essa manutenção de equilíbrio, visando a sobrevivência do ser. Tudo em nós funciona desse jeito, inclusive as nossas emoções. Então, nós podemos dizer que quando nos afastamos do equilíbrio da homeostase, sentimos aumento de tensão, sensação de desprazer, e quando nos aproximamos do equilíbrio, sentimos diminuição de tensão e sensação de prazer. E todos os nossos sentimentos têm a ver com esse equilíbrio. Aumento de tensão, desprazer, diminuição de tensão, prazer. Pense em qualquer sentimento que tenha e veja como funciona desse jeito. Um exemplo. Um acontecimento gera em você muita raiva. Você sente muita tensão e uma sensação de desconforto e desprazer.
Ou então o contrário, quando você resolve uma situação que estava provocando muito medo. Aí você sente uma diminuição de tensão e aumento de conforto, sensação de prazer, e é assim com tudo que sentimos. Fome, frio, desejo sexual, ansiedade, angústia e tudo que você pensar. Isso é super importante porque toda a nossa vida está baseada nesse princípio de aumento de tensão, sensação ruim, desprazer, diminuição de tensão, sensação boa, prazer. Pensando por aí, um neurocientista chamado Jaak Panksepp, que viveu até 2017, portanto ele é bem atual, passou 50 anos da sua vida investigando o comportamento emocional de diversos tipos de animais. Ele estudou os mecanismos cerebrais das emoções, ou seja, como o cérebro e emoções se conectam em todos os animais mamíferos, inclusive nos humanos. Vamos entender aqui emoções como sensações psicofísicas provocadas pelo desequilíbrio entre prazer e desprazer. Ele percebeu, através de suas pesquisas, que quando determinadas zonas do cérebro eram ativadas por estímulos elétricos, produziam-se determinadas reações emocionais. E estas geravam certos comportamentos específicos. Com base nesses estudos, ele concluiu que alguns sistemas emocionais estavam presentes em todos os animais, de forma a garantir a sua sobrevivência, e geravam algumas necessidades básicas emocionais, comuns em todos os mamíferos, sem exceção. Isso inclui os humanos. Para ele, são 7 esses sistemas emocionais. Nos humanos, eles independem de cultura, sexo, raça, de qualquer coisa. Ou seja, todos nós trazemos ao nascer esses sistemas que geram determinadas necessidades emocionais básicas. O que vai diferir de uma pessoa para outra é a maneira como cada um vai orquestrar esses 7 sistemas, ou seja, a forma como vamos operá-los durante a vida vai depender da história de cada um. E isso será muito importante, porque todas as nossas emoções e todos os nossos sentimentos terão a ver com esses 7 sistemas e como eles se combinaram em nós, gerando comportamentos mais ou menos funcionais, mais ou menos saudáveis. As 7 necessidades básicas descritas por Panksepp são necessidade de buscar, necessidade de fugir ou se defender, necessidade de enfrentar ou lutar, necessidade de prazer, necessidade de ser amado, necessidade de cuidar e necessidade de brincar. Agora nós vamos falar sobre cada uma delas. A primeira delas é a necessidade de buscar. Essa é a mais primitiva e a mais fundamental das necessidades, pois ela está presente em todas as outras. Sempre que o indivíduo identifica um desconforto ou desequilíbrio, ele precisa buscar uma solução para retornar ao equilíbrio. Sempre que sentimos que algo nos falta ou provoca desprazer, esse sistema de busca entra automaticamente em ação, como um mecanismo de defesa para proteger a nossa vida. Esse sistema visa buscarmos no ambiente a satisfação de uma necessidade e traz em si a curiosidade, entusiasmo e uma expectativa positiva, que encontraremos os recursos necessários para a satisfação das necessidades e que, portanto, voltaremos ao equilíbrio. E isso é que nos motiva a buscar. Pense no recém-nascido com fome.
A sensação de fome provoca um desconforto, um desprazer, aumenta a tensão interna do bebê, provoca um desequilíbrio e esse desequilíbrio aciona a necessidade de buscar alimento. O bebê chora, se agita, visando buscar satisfazer a sua necessidade de comer. Quando saciado, relaxa e sente conforto e prazer. A mesma coisa acontece com frio, dor, falta de contato físico e outras. Mas nos primeiros anos de vida, o bebê não sabe diferenciar o dentro e o fora, o que é ele e o que não é ele. São somente essas sensações de prazer e desprazer que o conduzem. Então vamos pensar no bebê que, por qualquer razão que seja, quando buscava ou a necessidade demorava muito para ser satisfeita ou era suprida inadequadamente. No início, ele chora mais, se agita, grita mais. Com o passar do tempo, ele para de chorar, desiste de buscar. Quando esse sistema apresenta problemas, nós podemos estar diante de pessoas que tenham dificuldade de buscar suprir as próprias necessidades ou que desistem por acreditarem que o fracasso é certo. Nos quadros de depressão, é muito comum encontrarmos problemas nesse sistema. O segundo é a necessidade de fugir ou se defender. Essa necessidade que vai dar origem ao medo. Ao nascer, todos os seres vivos vão começar a se deparar com situações que podem lhes causar mal, que colocam suas vidas sob ameaça. Por exemplo, no caso dos animais, os predadores, a seca. No caso das plantas, a falta de luz. No caso dos seres humanos, todo tipo de perigos que possam colocar suas vidas em risco. Essas sensações diante de situações de ameaça elevam a tensão e acionam no cérebro mecanismos que nos fazem ter desejo de escapar da ameaça, fugir ou nos defender. Esse sistema afetivo emocional está ligado ao medo e à ansiedade, que são emoções que nos alertam que algo precisa ser feito para que possamos sobreviver. Mas a questão é que o cérebro não diferencia real de imaginário. Então, ameaças objetivas, como um cão raivoso vindo em sua direção, ou subjetiva, como gaguejar ao falar em uma reunião em público, podem ocasionar reações muito parecidas. Vou dar um exemplo desse sistema muito ativado em uma pessoa e suas consequências. Uma paciente procurou a terapia porque era muito ansiosa. Isso a fazia sofrer diante das mais corriqueiras situações. No decorrer do seu processo, ela foi percebendo que, na verdade, ela sentia muito medo de fracassar, de não atingir as expectativas. Caminhando mais para sua história de vida, ela trouxe que houveram problemas tanto com sua mãe quanto com ela no parto, e que seus primeiros meses de vida haviam sido um pouco difíceis, segundo os relatos de sua mãe. Muito provavelmente esse bebê sentiu as ameaças decorrentes dessa situação. Isso fez com que esse sistema ficasse muito ativado nela. Então, diante de qualquer situação que oferecesse algum tipo de perigo para ela, disparava o medo e a ansiedade. À medida que ela foi compreendendo e dando novos significados, diferenciando os graus de ameaça em cada situação e os instrumentos que ela já possuía em cada uma delas para dar as melhores soluções, sua ansiedade reduziu diante de muitas situações na vida e ela pôde lidar com isso com mais facilidade.
Isso nos mostra como sensações vividas muito precocemente em nossas vidas podem perpetuar sentimentos e comportamentos que muitas vezes nós não sabemos explicar por que os temos. A terceira necessidade é a necessidade de lutar. Como já falamos, diante de uma situação de ameaça, o cérebro aciona mecanismos que nos levam a fugir ou a lutar para nos defender. Sempre que um obstáculo se coloca entre nós e aquilo que desejamos, a tensão e o desprazer aumentam, dando origem à raiva. A raiva é um sentimento natural diante de uma frustração ou impedimento de obter a satisfação de um desejo. A raiva surge quando somos privados daquilo que queremos. Ela aciona em nós a necessidade de enfrentar a situação e encontrar uma solução para que o sistema volte ao equilíbrio. Raiva não significa violência. Ela é um impulso natural para agirmos buscando soluções. O que pode causar danos é a raiva mal colocada, ou reprimida ou colocada de forma descontrolada ou violenta. A quarta necessidade é a necessidade sexual. Essa necessidade é responsável pela excitação sexual. Sem ela, não haveria motivação para a preservação das espécies. A excitação sexual corresponde a um aumento de tensão e desconforto, e o prazer ao relaxamento. Esse sistema afetivo é que nos impulsiona para nos relacionarmos com o mundo, em busca de amenizar as tensões e obter prazer. Questões mal resolvidas nesse sistema podem dar origem ao sentimento de culpa, uma impossibilidade de lidar com prazeres na vida. A quinta necessidade é a necessidade de ser amado. Todos nós precisamos de proteção, acolhimento e segurança. Desejar sentir-se amado, cuidado e protegido não é uma expressão de carência, e sim uma das necessidades mais primitivas que todos nós temos. É através da forma como nos sentimos acolhidos nos primeiros 2 anos de vida que se formam as bases mais primitivas e profundas de como vamos nos relacionar com o mundo e com as pessoas em busca de suprir essa necessidade. O bebê necessita de alimento e acolhimento, sentir fisicamente a proteção no contato com o adulto. É através do vínculo com a mãe ou responsável, isso porque o bebê vai se vincular àquele que supre constantemente as suas necessidades para sobreviver, que se formarão as bases sobre as quais vão se assentar as formas como sentiremos e nos comportaremos em nossos vínculos afetivos com as pessoas no decorrer de nossas vidas. O medo do abandono é o sentimento ligado a esse sistema. A sexta necessidade é a necessidade de cuidar. Você já imaginou se somente o bebê tivesse a necessidade de ser cuidado? Que problema seria? Mas a vida, em sua sabedoria perfeita, cria também a necessidade de cuidar. Lembre dos filhotinhos nas mais diferentes espécies de mamíferos. A mãe tem a necessidade instintiva de cuidar e proteger das suas crias. Isso vem pronto, não precisa ser aprendido. Assim que o filhotinho nasce, a mãe sabe o que deve ser feito. Isso também acontece nos humanos. Pense numa mãe diante de um recém-nascido. Naturalmente é acionado no seu cérebro químicas responsáveis por gerarem um sentimento de cuidar, amparar e proteger essa criatura tão frágil e indefesa. Esse sistema
todos nós trazemos, independente do fato de termos ou não filhos. Podemos ver esse sistema em ação quando cuidamos das pessoas que amamos ou nas diversas profissões cujo objetivo é cuidar do outro. A 7ª necessidade é de brincar. Divertido a gente pensar que já nascemos com essa necessidade, não é verdade? É brincando que nós aprendemos a desenvolver, desde cedo em nossas vidas, as habilidades sociais. Nas brincadeiras, nós aprendemos a inverter papéis e experimentar sensações como ganhar e perder, dominar e ser dominado, liderar e ser liderado, ajudar e ser ajudado, etc. Aprendemos que a vida é como um pêndulo e que horas nós podemos estar em uma posição e horas em outra. As brincadeiras nos ensinam a saber lidar com acertos e erros, fracassos e sucessos, ganhos e perdas, sem se apegar dolorosamente a nenhuma dessas circunstâncias. E é um aprendizado fundamental para que possamos viver uma vida com maior leveza. Adultos rígidos e inflexíveis não aprenderam a brincar. Eu fiz aqui um apanhado muito geral, mas nos próximos vídeos nós nos aprofundaremos em cada uma dessas 7 necessidades que todos nós trazemos e os possíveis caminhos que tomamos para suprir cada uma delas dentro de nós. Por que isso é importante? Como falamos no início desse vídeo, a forma como lidamos em nossas vidas com cada uma dessas necessidades moldou a forma como somos hoje. E entender como lidamos com cada uma delas em nossas vidas nos possibilita buscar aquilo que precisamos de forma mais eficiente, portanto, com melhores possibilidades de supri-las adequadamente. Eu espero que você tenha gostado e espero te encontrar no próximo vídeo, onde nós começaremos a falar mais profundamente de cada uma dessas necessidades. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Fique conosco. Beijos.